O Papa Francisco chocou o mundo ao dizer que Deus não existe. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Uma das maiores autoridades religiosas do mundo, em especial o cristianismo, o Papa Francisco disse em uma missa que Deus não existe. O que de fato existe, disse ele, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa questão de dizer que Deus Pai existe, não é verdade. Deus Pai não existe. Mas vem cá, será que o Papa Francisco se equivocou ou de fato ele disse aquilo que queria dizer? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e logo após a gente vai ver se consegue chegar a um denominador comum. Tante volte, ma lei crede? Sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, eh? Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. Como vocês puderam observar, depois dessa declaração, a fisionomia dos rostos das pessoas que estavam ali presentes mudaram, as pessoas ficaram assustadas e muitas delas começaram a se indagar, acredito eu. Oxente, eu vivi a minha vida inteira acreditando na existência de Deus, os papas, os padres dizendo que Deus existe e que Ele é real, e agora o nosso líder maior dizer que Deus não existe. Olha, gente, o Papa Francisco está sempre envolvido em assuntos polêmicos, como agora, recentemente, ele disse que se um extraterrestre entrasse na sua igreja e pedisse para ser batizado, ele iria batizar o extraterrestre. Foi um assunto que gerou polêmica, ele dando ênfase aos OVNIs, né? Que a Bíblia fala muito bem o que são os OVNIs, o que são os extraterrestres, né? O Papa Francisco, ele é um homem super inteligente, gente. É um erudito da palavra de Deus. Só que ele interpreta a Bíblia da sua forma e nós compreendemos a palavra de Deus em muitos pontos, nós discordamos do que acredita o Papa Francisco. Ele disse em um outro momento que se alguém xingasse a sua mãe, ele, na cara, dava um bofete, entendeu? Aí gerou outra polêmica, muitos cristãos dizendo, ele não agiu como Jesus. Jesus disse que se alguém bater a tua face, a gente tem que oferecer a outra. Aí gera aquela polêmica, muitos cristãos dizendo assim, pois eu sou cristão, mas se alguém vier tirar onda comigo aqui, leva do mesmo jeito. Mas vem cá, venhamos e convenhamos, cada caso é um caso. Jesus não quis dizer que você tem que ser aquela pessoa que apanha, sabe? Que não tem noção das coisas e que dá a cara a bater por tudo. Jesus não quis dizer isso. Então, cada caso é um caso, cada situação, cada momento é um momento. Muita gente dizendo assim, o Papa Francisco é o anticristo. Tem gente que bate no peito de fé e verdade que o Papa é o anticristo. Mas é ou não é? Biblicamente falando, não existem argumentos teológicos, bíblicos, que comprove que o Papa Francisco é o anticristo. Minha opinião, o Papa Francisco não é o anticristo. Enfim, o Papa Francisco não preenche os critérios do anticristo. Ele não é o anticristo, certo? Mas aí vem cá, as pessoas ficaram confundidas. Então, Deus existe ou não existe? Antigamente, as pessoas criam mais na existência de Deus, acreditavam mais em Deus. Hoje, as coisas foram se modernizando, os jovens foram estudando, a ciência se multiplicando, o conhecimento, as mentes foram se abrindo cada vez mais e muita gente hoje descobriu que Deus não existe, descobriu na cabeça dela, entendeu? E elas estão ensinando e pregando para as outras pessoas, repassando esse conhecimento, que Deus é fruto da imaginação do homem. E o diabo tem trabalhado usando
as suas ferramentas, né, diariamente para incutir isso na mente e nos corações das pessoas, essa ideia de que Deus não existe, ele é apenas algo ilusório, ele é apenas algo que o homem criou para depositar sua fé, certo? Mas nós sabemos de fato que Deus existe. Livro do Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer começo, princípio, início. Está lá em hebraico, os primeiros versículos, Bereshit bara Eloi. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos aí a Bíblia fazendo menção do nome de Deus desde o seu primeiro livro. Então, praticamente em todos os livros da Bíblia tem Deus, você vê lá o nome Deus. Aí tem aqueles que dizem assim, mas Deus não é um nome, Deus é um título. Concordo, Deus é um título. E qual é o nome de Deus? Deus se deixa ser chamado por tantos nomes. A gente vai encontrar na Bíblia vários nomes se referindo ao Criador dos céus e da terra. Jeová, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Sabaote, El Shaddai, entendeu? Yahvé. Aí o nome é transliterado para o português, para o grego, para outras línguas. Aí eles mudam e cada um traz um argumento e alguns dizem assim, quando você fala no nome de Deus, você está fazendo uma crítica, você está blasfemando, porque Deus vem da derivação de Zeus, que quer dizer Deus, com D minúsculo, que quer dizer demônios. Então você está desonrando ao Criador dos céus e da terra quando você está se referindo, usando o nome Deus para ele. Gente, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, não leva em questão essas questões, esses detalhes da transliteração dos nomes, sabe? Por exemplo, como o meu pai se chama José, conhecido como José de Bal, mas eu chamo ele de pai. E a maioria de vocês não chamam os seus pais pelo nome, chama de pai. Você não diz, Antônio, me dê a benção, Antônio, a benção, Francisco, a benção, pai. Então Deus é um título de soberania, de algo completo, de plenitude, sabe? De máximo, de tudo. Esse título, se no passado alguém tem essa conotação de Deus, de Zeus, de demônio, de não sei o que, cada um no seu espaço. Quando nós usamos o nome de Deus, nós não estamos blasfemando, nós estamos honrando Ele. Meu Deus, eu acredito que você, se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Não quero aqui rebater a fé de quem acredita diferente. Cada um tem o seu estudo, tem a sua maneira de compreender. A mesma questão do nome de Jesus, de Yeshua, mas aí as pessoas dizem, Jesus é uma blasfêmia, foi Roma que criou. Tudo bem, Deus não leva em conta essas coisas, não. Jesus vem de Josué, que vem de Salvador, que foi transliterado, que vem de Yeshua, enfim. Essas questões não importam, gente. O importante é que nós cremos que existe um Deus. E se formos usar no pé da letra, aí você pode considerar que Deus não existe. Por quê? Porque algo que existe é algo que foi criado. Algo que foi criado. Por exemplo, eu estou aqui com a escova. Essa escova, ela existe. Por quê? Porque foi criada. Eu estou aqui com esse óculos. Esse óculos existe. Por quê? Porque esse óculos foi criado. Essa camiseta aqui, gola polo, existe? Sim. Por quê? Porque foi criada. E Deus existe? Aí Deus não foi criado. Então, se a gente for olhar por esse lado, a gente pode dizer, Deus não existe, Ele é. Deus, Ele é. Ele é real. Certo? Mas a gente costuma usar esse termo, que Deus existe. Não é errado dizer que Deus existe. Então, essa declaração gerou uma polêmica. Muita gente está confuso. O que é que o Papa Francisco quis dizer com isso? Pelo amor de Deus, Deus existe, não existe? O fato é
que Deus existe. Entendeu? Para explicar isso tudinho, para dizer que Deus é melhor dizer Deus existe. Porque tem gente que gosta de complicar. Não, porque no sentido etimológico da palavra, tal. Aí a gente não vai chegar à compreensão, porque tem muita gente que entende. Eu sou humilde o suficiente para dizer para você que eu entendo. Que eu entendo que Deus é um título, que eu sei o nome de Deus, que eu sei o nome de Jesus. Entendeu? Mas milhares de pessoas não têm a compreensão de algo assim que é profundo, que requer estudo, conhecimento, tal. Então, quando nós dizemos que Deus existe, que Ele é o Pai eterno, que Jesus existe, que é o Filho de Deus, a gente não está pecando, não está errando, não estamos induzindo o povo ao erro, não, gente. Ah, mas foi Roma que criou. Não pode ter sido quem foi que criou Roma, Babilônia, os persas, os medos, os incas, os fenícios, os sumérios, enfim. O Jesus que nós dizemos que é Jesus é aquele que morreu na cruz e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sabe? O Deus que nós chamamos de Deus é aquele que criou os céus. Lá do Gênesis, criou os céus, criou a terra. É aquele que Isaías diz que está assentado sobre o globo da terra. É aquele Deus que arrebatou Elias. É aquele Deus que andava com Enoque. Enoque andava com Deus e ele o arrebatou. Então, gente, é isso. Essa declaração do Papa está gerando muita conversa aí. Eu queria ouvir aqui o seu comentário aqui. O que você acha? O que você acredita sobre Deus existe ou não? O que quis dizer o Papa Francisco? Ficaremos todos aqui atenados com tudo que está acontecendo. Eu sou o Sátio Araújo. Se você tiver gostado desse conteúdo, por favor, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, deixe uma crítica, enfim. Até a próxima, se Deus quiser.